Boa noite. Boa noite. Graça, paz, amém? Amém. Confesso para os irmãos que eu estou um pouquinho nervoso. Aleluia. Tem um tempinho que eu já não ministro a palavra do Senhor. E esta é a primeira vez que eu vou ministrar numa igreja batista. Sempre ministrei e 100% das vezes era uma igreja assembleia. E hoje o Senhor, Ele tem me dado esse privilégio de estar ministrando a palavra nesta igreja maravilhosa a qual eu congrego. Amém. Esses dias. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. Como o pastor já tem falado, estamos numa série chamada 40 Dias de Amor. Aleluia. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre o amor que vence. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Eu convido os irmãos para repetirem comigo. Vamos? 1, 2, 3. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu comecei a meditar nessa palavra e pedi ao Senhor porque o amor é o maior destes, sendo que a fé é importante para nós, a esperança também é importante para nós e o amor também é importante. Eu comecei a pedir ao Senhor, por que o amor ele é mais importante que a fé? Por que o amor ele é mais importante que a esperança? E o Senhor ele tem ministrado ao meu coração, porque a fé é crer que Ele existe, que Ele veio, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está em nosso meio. Essa é a nossa fé. E a esperança, a nossa esperança está que Ele vai voltar, porque Ele fez uma promessa, que Ele iria voltar para buscar uma igreja lavada, uma igreja remida no sangue de Jesus Cristo. Então essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E o amor, mas o amor ele vai permanecer para sempre. Aleluia. O amor ele é capaz de vencer barreiras. O amor ele é capaz de vencer todos os paradigmas. O amor ele é capaz de vencer as doenças. O amor ele vence tudo. Amém. O amor ele vence todas as coisas. Aleluia. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o amor que vence os paradigmas. Eu queria pedir, se possível, para colocar aqui para mim em João capítulo 5, versículo 1 e 15. Aleluia. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subia para Jerusalém. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. João capítulo 5, versículo 1 ao 15. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado?
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém, até aí. Aleluia. Amados irmãos, eu até pedi um pastor se eu poderia estar falando sobre o amor que vence paradigmas, em cima desse texto, onde vai nos falar a cura desse paralítico no tanque de perto do tanque de Betesda, porque aquele homem ele estava ali esperando o seu milagre há 38 anos, não era 38 dias, não era 38 semanas, não era 38 meses, era 38 anos, porque ele acreditava juntamente com uma multidão, creio eu que ele estava também, que quando a água era agitada ele ia pular dentro do tanque, e a partir do momento que ele descesse naquele tanque, quando a água era agitada, ele iria ser curado. A fé dele estava no tanque, ele estava colocando a sua confiança no tanque, e muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança em outras coisas, em pessoas, e esquecemos de colocar a nossa confiança em Jesus, porque o único que pode operar milagres, o único que pode fazer maravilhas, o único que pode curar é Jesus. Amém. Não existe outra coisa, não existe outro ser, somente através de Jesus é que nós recebemos a cura. Aquele homem estava ali há 38 anos, esperando o momento certo, para que alguém pegasse ele e lançasse dentro daquele tanque, para que ele pudesse ser curado, e ninguém pegava ele e colocava. Jesus perguntou para ele o que é que ele queria, o que é que ele queria, se ele queria ficar são. Qual foi a resposta dele? Senhor, não tem ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas antes desce antes de mim, porque a sua confiança estava no tanque. Ele não tinha se tocado que ele estava falando com o próprio Jesus, aquele que é a cura, aquele que é a libertação, aquele que transforma, o próprio amor que vence todos os paradigmas, é Jesus. E a partir daquele momento Jesus virou para ele e falou: levanta-te, pegue o teu leito e vai para a tua casa. Porque muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança em outras coisas, em objetos, em pessoas, em amigos, mas esquecemos que a nossa confiança tem que estar voltada somente para o Senhor Jesus Cristo. Porque um amigo pode nos ajudar nas horas difíceis, um amigo ele pode orar por nós, ele pode estar do nosso lado, mas o milagre quem pode fazer é apenas Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Coloca para mim agora Mateus 5,44, se possível. Agora vamos falar sobre o amor que vence a perseguição. Aleluia. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por que eu escolhi esse tema, esse texto, para estar falando nessa noite? Porque é muito fácil a gente amar quem nos ama. É muito fácil a Lua amar o Radielson. É muito fácil o pastor Leandro amar a Vanessa, sua esposa. É muito fácil um pai amar o filho amar o pai. É muito fácil. Mas e amar aquele que nos odeia? E amar aqueles que nos perseguem? Aí fica difícil. Porque muitas das vezes quando alguém pisa no nosso carro, a gente quer devolver a mesma altura, a mesma moeda. A gente não quer orar por aquela pessoa. A gente não quer amar aqueles que não nos amam, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos criticam. A gente não quer. A gente quer mesmo é criticar. A gente quer mesmo é pisar no pé daquele irmão. A gente quer mesmo é falar mal. Mas o Senhor nos fala que a gente deve orar por aqueles que nos perseguem. Amém. A Bíblia vem nos falar também sobre um moço chamado Saulo de Tarso. Eu creio que todos aqui conhecem esse homem, ou talvez conhecem Paulo de Tarso. A Bíblia vai falar que uma certa feita, Saulo ele vai até o sumo sacerdote e ele pede cartas para que ele pudesse ir até Damasco. E se ele encontrasse lá algum religioso, algum cristão adorando
ele pudesse pegar e levar preso. Mas a Bíblia também vai falar que no meio do caminho, quando ele estava caminhando, melhor dizendo, chegando perto de Damasco, perto da cidade, ele vai se deparar com o próprio Cristo. Porque Saulo, ele estava pensando que ele estava perseguindo os cristãos. Ele pensava que ele estava perseguindo um povo, apenas algumas pessoas, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. Porque quando as pessoas perseguem você que adora o Senhor, eles não estão perseguindo somente a você, eles estão perseguindo ao Senhor Jesus Cristo. E Cristo naquele momento, ele aparece para Jesus, e ele cai no chão, meio sem saber o que estava acontecendo. Aqueles que estavam à volta apenas escutam a voz, mas ele vê o próprio Cristo, o próprio Jesus, e pergunta para ele: por que tu me persegues? Aleluia. Porque Paulo estava perseguindo o próprio Cristo, mas esse amor, ele é capaz de vencer todas as perseguições. Porque naquele momento Saulo saiu da onde ele estava e foi para perseguir o povo que adorava ao Senhor, para perseguir os cristãos. Mas naquele momento que ele tem um encontro com Cristo, a vida dele muda. Agora Saulo já não é mais Saulo, se torna Paulo. Ele já não mais vai perseguir o povo de Deus, mas ele vai ser perseguido. Porque esse amor, esse encontro de Jesus com Saulo mudou a vida dele. E muitas das vezes nós ficamos com medo, nós ficamos constrangidos de falar do amor de Jesus Cristo, mas muitas pessoas estão precisando de ouvir sobre Jesus, muitas pessoas estão precisando de ouvir falar sobre esse amor que vence as lutas, que vence as provas, que vence as perseguições. E nós estamos calados como igreja. É tempo de se levantar, é tempo de sair dessa multidão, é tempo de fazer a diferença no meio desse povo. Em Rio Paraná nós podemos ser diferentes. Amém. O que estamos fazendo para o Senhor? O que estamos fazendo para adorar, para agradar ao Senhor? Porque eu estar indo no culto dia de quinta, dia de domingo, é muito fácil. É muito fácil ser cristão dentro da igreja, dentro do templo, mas e dentro de casa? E no nosso trabalho? E no colégio? Será que estamos dando exemplo? Será que estamos fazendo a diferença lá fora, neste mundo? As pessoas têm que olhar para nós e notar que nós somos diferentes, não pelas vestimentas, mas sim por causa do sal que nós devemos ser para este mundo, Aleluia. por causa da luz que nós devemos ser para este mundo. E o sal, ele é feito para dar sabor à comida. Amém. Se nós prepararmos uma comida e não colocarmos sal, vai ficar sem gosto. E se nós colocarmos sal demais, vai ficar salgado. Isso quer dizer o quê? Que o sal, ele tem que ser temperado, ele tem que ser no ponto certo. Muitas das vezes queremos adorar o Senhor, ganhamos almas para o Senhor e queremos nos granjear por causa daquelas almas que ganhamos. Nós ganhamos porque o Espírito Santo de Deus é na nossa vida, e somente porque Ele é, não porque nós somos. Aleluia. É porque Ele fez e não nós fazemos. Nós somos apenas instrumentos, atalaias, ruberetes, pessoas usadas pelo Senhor Amém. para fazer a diferença neste mundo. Devemos ser o sal, devemos ser a luz deste mundo. Coloca para mim, fazendo um favor, Lucas 24, de 1 ao 7. Quero falar agora um ponto que eu acho muito importante: o amor que vence a morte. Porque pregamos que o amor vence as dificuldades, vence a luta, vence as doenças, as enfermidades, vence a pobreza. O amor vence tudo. Mas muitas das vezes não pregamos que o amor vence a morte. Porque Jesus, ele fazia milagres antigamente,
pensando que Jesus só fazia milagres antigamente, mas a Bíblia vai falar que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Glória a Deus. Se Ele fazia milagres antigamente, não quer dizer que Ele não faz milagres mais. Significa que a igreja parou de buscar como a igreja buscava antigamente. Nós, como igreja, devemos buscar mais. Amém. Devemos ajudar o nosso pastor, devemos estar do lado do nosso pastor. O nosso foco deve ser apenas um no céu. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Eles foram até o túmulo de Jesus, pensando que Jesus ainda estava morto, mas a Bíblia vai nos falar que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é importante ressaltar, porque muitas das vezes pregamos um Cristo que morreu na cruz do Calvário, um Cristo que pagou pelos nossos pecados, um Cristo que no nosso lugar Ele pagou por uma culpa que era nossa, por causa dos nossos defeitos, dos nossos erros, e Ele sabia que nós talvez iríamos cuspir nele, porque Ele sabia que quando Ele morresse na cruz do Calvário, nós estaríamos livres para adorar a Ele, livres para exaltar o nome dEle, livres para glorificar o nome dEle. E nessa noite nós estamos aqui para agradecer a Ele, para glorificar, para exaltar, porque Ele é o grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Todas essas coisas são importantes. A fé é importante, a esperança é importante, falar em línguas é importante, interpretação da língua também é importante, profecias são importantes, mas naquele grande dia tudo isso cessará, e apenas o amor que vence. Ele é o único que permanecerá. Glória a Deus. Ele
Se morrermos também, vai ser para o Senhor, porque se vivemos para Ele, morrermos, porque se morrermos, vamos encontrar mais cedo com Jesus. Amém, igreja? Amém.